Não se esqueça de dar o like. Meu namorado me convenceu a ter um homenagem com a minha melhor amiga e agora eu, 18, estou acabada. Eu sei que provavelmente vou ser bombardeada com pessoas dizendo que eu nunca deveria ter concordado com isso e que isso é culpa minha, mas quero dizer, quando você tem seu namorado, 23, incomodando e insistindo há meses, às vezes você simplesmente cede. Tivemos homenagem cerca de 2 semanas atrás e eu só tenho. Eu não sei. Me sinto tão feia e como se não fosse suficiente. Acho que gostei no momento? Eu não sei, mas agora estou decidida. Minha melhor amiga é tão bonita e é tudo o que eu não sou. Ela é alta, loira e atlética. Tem um rosto perfeito. Eu a amo, ela é incrível. Eu sou baixa, cabelos pretos e não estou gorda, só tenho mais busto e coxas grossas. Mesmo quando eu estava abaixo do peso, eu parecia apenas um palito com peitos e uma bunda grande demais. Sempre quis fazer uma lipoaspiração ou algo assim só para me livrar do excesso de gordura. Mas eu só continuo revivendo isso na minha cabeça. Ele se divertiu tanto com ela e até se esqueceu de mim às vezes. Eu simplesmente não sou bastante para ele. Agora, toda vez que ele me manda mensagens, eu não fico animada. Ou quando ele tenta me tocar ou me beijar, eu apenas o ignoro. Sempre que ele me abraça enquanto estamos na cama, eu fico enjoada. Eu realmente queria ser suficiente, mas nunca sou, porque todo homem com quem estou sempre quer mais. Quer outra pessoa. Estou decidida e precisava desabafar, desculpe. Você escreveu que durante a homenagem seu namorado estava com sua melhor amiga mais do que com você, a ponto de ele te excluir. Ela fez o mesmo? Ou ela tentou te incluir? Vocês conversaram sobre como se sentiram depois? Como está sua amizade com ela agora? Está tudo normal com ela? Você sente que a dinâmica mudou entre seu namorado e sua melhor amiga? Como é o relacionamento deles e como eles interagem um com o outro mudou também? Seu namorado voltou ao normal? Ele percebeu como você mudou e como se sente em relação à homenagem? A comunicação é fundamental em um relacionamento e, se isso continuar incomodando você, é hora de seguir em frente. Ela me incluiu mais do que ele, ao ponto de ele ficar um pouco frustrado. Ela estava tentando me envolver abertamente e ele simplesmente a ignorava. Eu disse a ela como me senti. Ela me disse que entende por quê e como ela até se sentiu um pouco estranha com isso depois. Honestamente, sinto que estamos bem. Quero dizer, ela já me viu nua antes. Eu já a vi nua. Como tudo o que mudou é que agora fomos sexualmente íntimas, mas fora isso, ela ainda parece a mesma amiga de sempre. Ele meio que ficou mais e mais apaixonado por ela, eu acho. Ele está mandando mensagens para ela com mais frequência, pedindo para eu mandar mensagens para ela do meu telefone para transmitir mensagens, falando sobre ela se mudar para morar conosco, etc. Mas ela bloqueou ele e me disse que não se sente bem com o comportamento dele. Ele percebeu e tudo o que ele reclamou foi que eu não tinha feito sexo com ele desde aquela noite. Ele me perguntou se eu estava com ciúmes, e quando eu disse não, ele disse, ok, então por que você não me toca? Então ele percebeu, mas está apenas mais chateado porque eu não quero fazer sexo com ele. Eu sei que a comunicação é importante, mas me sinto um pouco preocupada em dizer a ele como me sinto. É bobagem, eu sei. Edição. Obrigada a todos pelos conselhos e por me confortarem. Eu realmente aprecio isso e honestamente precisava. Obrigado, estranhos gentis. Atualização. Terminei com ele. Descobri que ele tinha outra namorada com quem está namorando desde 2020. Ela mora em uma cidade diferente para a faculdade, na mesma cidade onde mora a irmã dele. Então, toda vez que ele visitava a irmã, o que era semanalmente, ele estava visitando a namorada e noiva dele de verdade. Eu basicamente estava ocupando o lugar dela até ela se formar, haha. E eles estão basicamente noivos. Estou tão machucada e perturbada agora. Estou ficando com uma de minhas amigas. Bloqueei ele em tudo e só quero seguir em frente. Estou tão chateada e magoada agora. Me sinto tão feia e usada. Me sinto como a pior pessoa do mundo por machucar outra mulher. Realmente não dá para confiar em ninguém porque enquanto ele me fazia todas essas promessas de me casar e me amar, ele estava fazendo o mesmo com ela. Eu realmente não acho que vou conseguir confiar completamente em outro parceiro depois disso. Obrigada a todos os amáveis comentaristas. Eu os aprecio. Você contou a outra namorada dele?
Não, porque prometi que não faria isso se ele prometesse não enviar certos vídeos e fotos para um determinado site depois de ameaçar fazê-lo. Você tem as mensagens onde ele disse isso? Você precisa ir à polícia e depois contar a ela. Tentei ir à polícia, mas eles me disseram que eu precisava de um advogado e não tenho dinheiro para pagar um. Minha esposa pagou minha hipoteca e depois jogou isso na minha cara durante uma discussão. Como devo lidar com isso? Eu, 36, conheço minha esposa, 37, metade da minha vida. Nós nos reconectamos há 10 anos e começamos a namorar há menos de 7 anos, e estamos casados há 4 anos. Comprei nossa casa atual há 10 anos, antes de começarmos a namorar, e refinanciei quando as taxas estavam abaixo de 3%. Estávamos juntos na época e decidimos que só eu constaria no empréstimo. Sou funcionário público e ganho aproximadamente 120 mil por ano, e ela trabalha na área da educação, ganhando cerca de 40 mil. Uma rápida visão geral das nossas finanças. Unimos nossas finanças quando nos casamos. Tenho aproximadamente 4 mil de dívida no cartão de crédito. Ela tem cerca de 10 mil em dívidas no cartão de crédito e empréstimo automático, além de ter trazido 50 mil em empréstimos estudantis, atualmente em torno de 25 mil. Elaboramos um orçamento e um plano para lidar com essas dívidas, enquanto também investimos em planos de aposentadoria de nossos empregos. Há um ano, o avô dela faleceu e ela recebeu cerca de 150 mil. Ela sentou e perguntou o que deveríamos fazer com o dinheiro. Com nossos salários, podemos facilmente pagar mais que o mínimo das nossas dívidas, além de reservar para aposentadoria e fundos de férias. Eu disse a ela que o dinheiro era dela para usar como quisesse. Ela decidiu pagar a hipoteca que estava em meu nome. Ela consultou um especialista em impostos e fez os cálculos. Sinceramente, isso me fez chorar porque foi uma das coisas mais gentis que alguém já fez por mim. Avançando para a última sexta-feira. Ambos chegamos em casa por volta do mesmo horário e começamos a fazer nossa rotina normal após o trabalho. Conversamos sobre como foi o trabalho e relaxamos um pouco. Ela preparou o jantar e eu limpei depois. Eu lavei a louça e me sentei para jogar o remake do Final Fantasy VII. Não sou um grande jogador, de forma alguma. Minha esposa me ouviu mencionar que queria aquele jogo e sua sequência que acabará de sair, então ela me surpreendeu com eles. Eu disse a ela que estaria jogando por cerca de 1 hora, que é o tempo que costumo jogar antes de meus olhos doerem. Ela se sentou e abriu um livro como de costume. É algo que fazemos na maioria dos dias. Cerca de 1 hora depois, ela se levanta e diz que é minha vez de levar o lixo para fora. Eu respondi: ok, me dê 5 minutos porque estou lutando com esse chefe. Eu paguei essa merda de hipoteca e você não consegue se levantar para fazer isso por mim. Estou chocado neste momento porque ela nunca é assim. Nós nos comunicamos no início de nosso relacionamento, quando ela se mudou para nossa casa, que se ela quisesse que eu fizesse algo, era só pedir e eu faria. Se eu já estivesse ocupado fazendo algo, eu daria a ela um prazo honesto de quando poderia fazer isso. Se ela precisasse que fosse feito imediatamente, então que me avisasse e eu pararia o que estava fazendo para fazer. Isso funcionou maravilhosamente até então. Pauso o jogo, levo o lixo para fora e tento controlar minha raiva. Ela nunca me gritou antes, mas honestamente é o fato de ela estar me culpando que dói meu coração. Eu não pedi a ela para fazer isso e nosso salário era mais do que suficiente para permitir que ela guardasse o dinheiro para si mesma. Eventualmente, volto para dentro e digo a ela que não gosto que ela fique me culpando e que nunca pedi isso a ela. Ela respondeu que eu era ingrato, e me deu o tratamento do silêncio. Na manhã seguinte, ela se desculpou comigo, em lágrimas, e disse que o estresse do trabalho a afetou. Eu acredito que ela está falando a verdade porque alguns de seus alunos estão em lares abusivos e os serviços sociais não fizeram nada para proteger essas crianças. Todo esse problema está completamente fora do caráter dela. Minha pergunta é como devo lidar com isso? Não vou deixá-la porque esta é a primeira e única vez que ela agiu assim. Ela disse isso, no entanto, e ainda dói, então como superar isso? Claramente, há duas coisas acontecendo aqui. Você precisará descobrir o que aconteceu naquele dia para fazê-la agir dessa maneira. Provavelmente, ela teve um dia muito ruim e agiu com excesso de raiva que não pôde ser controlado naquele momento. Então ela perdeu o controle de si mesma e disse algo muito doloroso. Se ela percebe ou não, ela claramente tem problemas de ressentimento em relação ao pagamento da hipoteca. Você disse que ela não estava nos documentos originais da hipoteca, o que significa que provavelmente não estava listada na escritura.
Tenho que perguntar, e você a colocou na escritura depois que ela pagou? Ou a casa ainda está em seu nome? Ainda está em meu nome e vou resolver isso e tentar conversar com ela hoje à noite depois do jantar. Ela está muito arrependida pelo que disse e quero estar lá para ajudá-la a entender por que ficou tão chateada. A atualização. Eu fiz o jantar para minha esposa ontem à noite e depois tivemos uma conversa muito agradável e sincera. Ela iniciou a conversa perguntando se algo estava errado porque eu fiz o prato favorito dela. Ela parecia nervosa. Eu disse a ela que havia algo errado e era que eu tinha estragado tudo quando ela pagou a hipoteca. Ela começou a interromper e pedir para ela me deixar terminar porque eu não estava bravo com ela. Eu disse a ela que ia adicioná-la à escritura e isso deveria ter acontecido assim que ela pagou a casa. Ela começou a chorar, dizendo que eu não precisava fazer isso, e eu disse que queria pedir desculpas por não ter feito isso antes. Ela tentou arranjar desculpas para mim quanto ao motivo de eu não ter feito isso antes. Ela mencionou algo que eu realmente tinha esquecido. Pouco antes de ela pagar a casa, recebi uma carta dizendo que meu pedido de certificado médico da Administração de Aviação Federal Classe 2 foi negado por um problema médico e eu precisava consultar alguns médicos antes que pudessem reemitir meu Classe 2. Honestamente, isso não era grande coisa e era algo que já tinha acontecido comigo antes, e eu pensei que a tinha tranquilizado o suficiente de que tudo ficaria bem. Eu disse que tinha esquecido esse episódio inteiro porque poderia parecer algo grande, mas realmente não era. Eu reiterei que eu tinha estragado tudo e pedi o perdão dela, o qual ela me deu. Eu perguntei se não ter sido adicionada à escritura tinha incomodado, e ela disse que machucou os sentimentos dela, e foi doloroso ouvir isso porque é a última coisa que eu quero fazer a ela. Eu disse a ela que ia tirar a segunda-feira, hoje, de folga e se ela pudesse tirar algumas horas no final do dia, iríamos adicioná-la à escritura. Ela disse que faria isso, mas queria tirar o dia inteiro e poderíamos ir de manhã e passar o resto do dia juntos. Continuamos conversando e eu mencionei se as coisas estavam mais estressantes no trabalho do que ela havia mostrado, e ela disse que uma de suas alunas apareceu e suas roupas estavam cobertas de urina de gato. Não foi a primeira nem a segunda vez para essa menina. Ela estava chorando neste ponto e se encolheu, apoiando a cabeça no meu colo. Eu fiz o meu melhor para acalmá-la brincando com o cabelo dela e, eventualmente, ela começou a relaxar. Ela voluntariamente disse que a menina e alguns de seus outros alunos estavam em sua mente quando ela explodiu comigo. Eu tive uma ideia de para onde isso iria. História: minha esposa descobriu em seus 20 anos que não seria capaz de ter filhos. Não vou entrar em detalhes sobre o porquê. Por que é justo que pessoas terríveis possam ter filhos e eu não posso? Eu fiz o meu melhor para tranquilizá-la de que a amo independentemente que talvez pudéssemos considerar a adoção como discutimos antes de nos casarmos. Minha esposa me disse que, quando me lembrou que era minha vez de tirar o lixo, ela queria andar e conversar comigo. Contexto sobre nossa casa. Temos alguns acres de terra e fica a cerca de 5 minutos a pé do trailer de lixo onde jogamos o lixo que eu levo todos os sábados para o aterro. Ela planejava me perguntar como eu me sentia sobre a possibilidade de cuidar de algumas dessas crianças. Apesar das minhas postagens anteriores, algumas dessas crianças são retiradas, mas infelizmente algumas acabam voltando na maioria das vezes. Temos quartos extras e eu disse que definitivamente poderíamos fazer isso. Conversamos sobre maneiras de tentar lidar melhor com o estresse dela e ela mencionou que quando fazemos trilhas, ajuda a limpar a mente e relaxar, então concordamos em fazer mais trilhas. Mencionei ver um terapeuta também e ela estava aberta à ideia, então vamos procurar isso para ela. Eu a tranquilizei de que, se ela se sentir sobrecarregada, estamos juntos nisso, e ela apenas sorriu e disse eu sei, com a voz do Han Solo, e nós dois simplesmente explodimos de risos. Eventualmente voltamos ao tópico da herança dela e perguntei se ela se arrependia de usar sua herança para pagar nossa casa, e ela disse que não. Ela pensou sobre isso e considerou pagar outras dívidas, mas queria fazer isso por nós. Ela disse que o especialista em impostos a aconselhou a pagar outras dívidas primeiro, mas ela queria saber como isso afetaria nossos impostos. Na época, os juros do empréstimo estudantil estavam congelados e nossos cartões de crédito foram transferidos para cartões com juros de 0%. Ela entendeu que pagar primeiro e usar o resto na hipoteca provavelmente ainda era a melhor opção, mas queria que a dívida maior fosse paga. Ela perguntou como eu me sentia em diminuir nossas economias para aposentadoria e investimentos e apenas pagar o resto da dívida. Eu posso me aposentar aos 50 anos e tenho que me aposentar aos 56 anos e tenho me preparado desde que entrei para a Força Aérea e continuei em minha posição atual. Apenas no meu TSP, estou mais perto de 2 milhões do que de 1 milhão.
Nós ficaremos bem na aposentadoria, mas ambos adoramos viajar e eu quero continuar a ver o mundo. Discutimos isso detalhadamente antes de eu mencionar que, em vez de irmos para a Austrália para nosso 5º aniversário, tínhamos economizado o suficiente para isso para pagar a dívida agora e ainda ter o suficiente para ir para a França, em particular Paris. Ela sorriu e me perguntou se eu estava certo porque a Austrália é o meu destino número 1 na lista de desejos. Eu disse que ela sempre quis passar o Natal em Paris, então por que não fazer isso este ano e pagar nossas dívidas? A Austrália pode ser nossa viagem de 10º aniversário. Assim, nossa dívida está totalmente quitada e vamos passar o Natal em Paris. Digamos apenas que isso a deixou muito feliz. Então, usaremos um dia de folga hoje e conseguimos nos encontrar com um advogado imobiliário e um especialista em impostos. Sem entrar em detalhes, houve algumas desvantagens potenciais que foram discutidas conosco, mas, no geral, nada muito drástico. No total, levou cerca de 3 horas e agora minha esposa está oficialmente na escritura. Estamos prestes a sair para um almoço tardio e depois nos enroscar na cama para assistir Chicago Fire. Edição para uma questão técnica. Tudo foi entregue para que ela esteja na escritura. Minha esposa e eu consideramos isso feito e estamos apenas esperando que seja oficialmente oficial, então se isso incomodar as pessoas, paciência. Ganhamos o suficiente para economizar para a aposentadoria, o que nunca deixamos de fazer, pagar dívidas e fazer viagens. Minha fortuna pessoal é de 2,7 milhões sem incluir nossa casa. Estaremos bem na aposentadoria. Recebo 70% de invalidez e minha pensão do meu trabalho será cerca de 70 mil, com base em projeções. Agora podemos simplesmente continuar investindo para a aposentadoria e fazer mais viagens. Meu marido pediu o divórcio, depois mudou de ideia horas depois. Antecedentes: estamos juntos há 2 anos, casados há 1. Ambos estamos no início dos nossos 20 anos. Na noite da bagunça, tivemos uma discussão sobre a distribuição das tarefas domésticas que acho que desencadeou isso. Eu achei que não era justo que eu estivesse fazendo a maioria do trabalho doméstico, além de ser estudante em tempo integral na universidade e ter um emprego. Parecia que a distribuição das tarefas estava justa para ele e que eu estava exagerando. Encontramos uma solução depois de toda a bagunça que estou prestes a contar, mas basicamente eu estava me sentindo sobrecarregada e não ouvida e ele estava se sentindo estressado e confuso quanto ao motivo de eu achar que isso era um problema. Mais tarde, naquela noite, estamos discutindo a situação novamente, e eu expresso como parece que ele não está me ouvindo e o quão distante ele tem estado ultimamente. Então ele diz que há uma razão para a distância e peço a ele para me dizer por quê. Ele diz que acha que nos mudamos rápido demais, que não sabe quem é, e quer o divórcio. Ele diz que se importa comigo, mas não me ama. E que ele tem sentido isso há um tempo. Agora, eu prometi a mim mesma desde anos atrás que nunca tentaria fazer alguém ficar comigo se não quisesse. Então, por mais que isso doesse, eu disse tudo bem. Eu chorei, ele chorou. Eu perguntei se ele queria tentar terapia de casal antes do divórcio, mas ele disse não. Decidimos resolver os detalhes de manhã. Peguei alguns cobertores para dormir no sofá e ele subiu para a cama. No meio do meu choro no sofá e procurando apartamentos, o que parecia horas depois, ouço ele se levantar e vir para a sala. Ele se senta ao meu lado e apenas diz: eu estraguei tudo. Eu congelo quando ouço isso, porque mal processei a realidade do que acabou de acontecer e já consigo ver para onde ele vai a seguir. Peço a ele para elaborar e ele diz que não quer o divórcio, que não sabe por que disse isso e está sentindo o maior arrependimento que já experimentou na vida. Ele diz que percebeu que errou e que não preciso aceitá-lo de volta. Neste ponto já experimentei tantas mudanças emocionais que estou completamente entorpecida. Eu já chorei todas as lágrimas que pude. Agora eu estava apenas sentada ali ao lado do meu marido soluçando e dizendo que o aceitaria de volta, mesmo que mal tivesse processado o fato de que ele queria se divorciar de mim. Eu disse a ele que queria terapia de casal e que ele procurasse terapia individual, e ele concordou. Já perguntei a ele sobre terapia individual no passado, mas ele nunca quis até agora. Já se passaram alguns dias agora. Passei por todas as fases de ficar brava com ele, deprimida porque meu casamento quase acabou, insegura sobre mim mesma, aceitando a realidade, sentindo amor por ele, me sentindo entorpecida. Passando por todas essas emoções repetidamente e aleatoriamente. Estamos procurando um conselheiro de casais, mas muitos deles têm lista de espera agora. Então, enquanto isso, só quero saber, se alguém já esteve em uma situação semelhante, melhora? A confiança volta?
sinto que não posso confiar nele agora. Quando ele me toca, às vezes fico assustada porque não é a sensação reconfortante que estou acostumada quando ele me toca, é a sensação de que ele está me sufocando. Quero estar aqui por ele e ajudá-lo com o que quer que esteja passando. Mas isso tem afetado meu trabalho e minha escola, deixei minha escola dos sonhos por ele. Não posso simplesmente continuar priorizando ele acima de tudo quando ele claramente não faz o mesmo por mim. E, no entanto, até agora ele estava fazendo o mesmo por mim, ele sempre foi tão doce, me comprando flores, fazendo jantar, saindo do caminho para arrumar tempo para nós. E antes que você grite abuso, saiba que já estive em relacionamentos abusivos antes e não se pareciam nada com isso. Ele não é como aqueles caras, é a primeira vez que ele faz algo assim. Eu só não sei como podemos nos recuperar. Qualquer conselho sobre como superar isso seria apreciado. Atualização. Há um ano, eu, 24, fiz este post pedindo conselhos sobre como continuar com meu relacionamento depois que meu, agora ex-marido, 26, traiu minha confiança ao me dizer que queria o divórcio do nada e depois mudou de ideia apenas algumas horas depois. Como mencionado acima, ele agora é meu ex. Aqueles de vocês que disseram que ele repetiria o mesmo comportamento novamente, estavam certos. No dia de Ano Novo de 2024, ele disse que queria o divórcio, arrumou uma bolsa e saiu para um motel, depois voltou horas depois. Eu admito, fiquei arrasada naquele dia. Perguntei se isso seria igual ao que aconteceu da última vez e ele disse que não. Perguntei se ele se sentia mentalmente bem e ele disse que sim. Eu fiquei de joelhos e implorei para que esse homem ficasse. Não foi meu momento mais orgulhoso, e ele me olhou com olhos vazios e simplesmente saiu. Fiquei chorando por algumas horas, mas então abri este aplicativo para tentar me distrair e vi que ele havia feito um post, agora excluído, por favor, não procurem por sua conta, no sub de divórcio sobre como ele me deixou e se sentiu mal, mas não se arrependeu. Então, passei de depressiva para furiosa. Liguei para meu senhorio e disse que estava me divorciando e precisava da ajuda dele para trocar as fechaduras. Meu senhorio foi muito compreensivo e me ajudou a fazer isso. Algumas horas depois, ouvi uma batida na porta e, quando abri, meu ex-marido estava lá parado, nem tive a chance de dizer para ele sair porque ele imediatamente desabou em meus braços soluçando. As primeiras palavras coerentes que saíram da boca dele foram: "Você não vai me aceitar de volta, não é?" Reddit, adoraria dizer que o rejeitei naquele momento, mas não o fiz. Mesmo depois de tudo isso, eu ainda estava presa na teia de manipulação dele. Então, sentei-me com ele e tivemos uma longa discussão sobre o quanto ele me machucou, como no meio do trabalho para reconstruir a confiança que havia sido quebrada entre nós, ele destruiu completamente qualquer progresso que havia sido feito e encontrou uma maneira de tornar essa desconfiança ainda pior. Não lembro os detalhes do que ele disse, mas sempre soube o que dizer para me fazer sentir pena dele. A noite terminou comigo dizendo que o aceitaria de volta. Ele estava sorrindo, dizendo que nunca se sentirá tão esperançoso, escreveu-me um poema de amor naquela noite pela primeira vez em anos. Enquanto isso, eu nunca me senti tão quebrada e disse a ele depois que ele disse que se sentia tão esperançoso. Ele ignorou e disse que eu me sentiria melhor de manhã. Na verdade, eu não me senti melhor de manhã. Durante os próximos dias, enquanto eu tentava me reerguer, estudar para finais e continuar indo ao trabalho como se nada estivesse errado, ele oscilava todos os dias entre amar ou não me amar, querer ou não estar casado comigo. Ele disse que achava que amava a ideia de ser marido mais do que me amava. Meu último ponto foi quando entrei em contato com um dos amigos de infância dele, com quem tinha interagido algumas vezes e pensei que podia confiar para ser honesto comigo, e perguntei se ele já havia notado algum sinal vermelho no comportamento de meu ex-marido em seus relacionamentos anteriores ou comportamento em relação às mulheres em geral. Este amigo me assegurou que nunca notou nada do tipo. Agradeci e pedi que ele não contasse ao meu ex-marido que eu havia perguntado isso, pois estava com medo do que ele poderia fazer. Quando meu ex-marido chegou em casa do trabalho naquele dia, pude imediatamente perceber que ele sabia. Ele abriu a porta da frente com tanta força. Ele sentou-se no sofá ao meu lado, disse que sabia e disse num tom de voz baixo e quase rosnando: "Mas sei que você não teve a intenção de prejudicar." Eu estava congelada de medo e não conseguia dizer nada, mas então ele segurou meu rosto e virou minha cabeça para olhar para ele e seus olhos pareciam tão frios, e ele disse novamente: "Você não teve a intenção de prejudicar, certo?" Eu balancei a cabeça e me forcei a responder: "Certo."
E soube naquele momento que esse homem me mataria se eu não encontrasse uma maneira de sair desse relacionamento, se eu não me matasse primeiro com o quanto minha saúde mental estava ficando ruim depois de lidar com ele me insultando e diminuindo dia após dia. Eu estava realmente começando a entrar em um lugar sombrio ao qual não havia ido há anos. No dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho, arrumei uma bolsa, escrevi um bilhete dizendo que estava indo embora e que queria que suas coisas saíssem de casa quando eu voltasse, deixei o bilhete no balcão com meu anel e passei a noite na casa da minha mãe. É um divórcio não contestado, arquivamento por correio, e deverá ser finalizado em abril. Comecei os trâmites na casa da minha mãe naquela primeira noite de separação. Desde o fim do meu relacionamento, tenho ido à terapia e percebi o quão abusivo e manipulador meu ex-marido era. Também entendi o quanto ele está quebrado, mas estar mentalmente doente não é uma desculpa para o comportamento abusivo. O que ele fez comigo foi abuso e não tenho medo de dizer isso mais. Reencontrei velhos amigos e fiz novos. Comecei a fazer coisas que amo novamente, coisas que ele nunca quis que eu fizesse, como usar batom vermelho ou comer coisas com sabor de menta e ir a shows. Percebi que nunca mais quero me casar. Descobri minha identidade poliamorosa e comecei a explorar esse lado de mim mesma. Tenho planos de sair da minha cidade natal odiada para a qual ele me arrastou de volta. Sinto muito mais alegria, liberdade e autoamor do que jamais senti quando estava em um relacionamento com meu ex-marido. Não usarei mais esta conta após isso, pois não tenho mais necessidade. Mas quero agradecer a esta comunidade e aos outros subs do Reddit em que participei. Se eu nunca tivesse feito meu post original, acho que nunca teria percebido o quão terrivelmente meu ex-marido me tratava. Graças ao apoio de centenas de vozes dizendo que eu merecia algo melhor, percebi o quão verdadeira era essa afirmação. Mereço algo melhor, e agora tenho algo melhor. Também quero que esta atualização seja um farol de esperança para qualquer pessoa que se encontre em uma situação emocional e verbalmente abusiva semelhante. A vida é muito melhor quando você sai. Há esperança, há luz do outro lado da dor. Muito obrigado por assistir. Comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde, pessoal.